Olá, meus alunos! Hoje a nossa aula de ética é uma aula temática. Como vocês sabem, nossa disciplina de ética e cidadania, a gente aborda não só temas da atualidade, do nosso cotidiano nas aulas de ética. E nosso tema de hoje é preconceito cultural. Quando a gente fala de cultura, inicialmente, é tudo aquilo que é produzido pelo homem, desde um sapato, de um utensílio, de um objeto, produção de uma dança, um prato, de uma comida, de uma roupa, da produção até mesmo a questão da linguística, certa produção de você falar algumas palavras também. Então, a cultura ela faz parte da sociedade. E quando a gente fala da cultura brasileira, a gente fala de uma cultura que tem uma grande diversidade, certo? Uma diversidade cultural. Eu acho que você sempre vê no período de carnaval falando, o Brasil, Pernambuco é multicultural, o seu carnaval. Como assim multicultural? Várias. Você tem várias culturas presentes, desde o movimento Mangue Beat, do maracatu, do frevo, do brega funk. A gente tem essa grande diversidade. Você vai do pop ao rock, ao samba, ao frevo, ao pagode, ao axé, na nossa cultura. Então você percebe que o Brasil, com tanta essa riqueza cultural, essa grande diversidade que a gente tem, que foi formado não só pelos povos nativos e indígenas, por povos imigrantes, desde os povos europeus, dos africanos que vieram para cá no período da escravidão e aqui ficaram e também trouxeram grandes contribuições para a formação da identidade brasileira. A gente sofre com muito questão do preconceito, de não ter respeito e respeitar essa diversidade cultural. Isso muito veio por causa da sociedade europeia, da questão da etnocentrismo ou eurocentrismo, de colocar que o modelo padrão da sociedade, de um Estado que é organizado, é aquele modelo europeu de sociedade. E com isso, com o período de colonização, eles vão usar esse argumento não só para impor esse padrão nesse território, mas e falar, aqueles povos africanos são pessoas selvagens, os índios também têm que ser catequizados. Então você tem a formação da sociedade, não só do Brasil, mas no mundo, nesse preconceito cultural. Com isso, a gente tem um outro termo que a gente usa muito, a questão do elitismo cultural. Elitismo vem da elite da classe A, a classe rica, a classe alta, branca, que vai impor um padrão de cultura na sociedade e da qual vai discriminar as outras. Então, também quando a gente fala de elitismo cultural, muitas vezes a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente tem acesso a livro, a teatro, a shows, a esses espetáculos custam caros. Infelizmente, você quer consumir, ler um livro, é caro. Infelizmente, pelas taxas de impostos, você vai para outros locais, países desenvolvidos, a população tem acesso a livro de forma muito fácil, acesso à produção cultural, a teatro, a cinema, a preços baratos. Aqui no Brasil se conta em poucos locais onde tem cinema acessível e com isso gerando esse consumo, vamos assim, de audiovisual, cinema, teatro, restritam uma classe social, aquelas pessoas que têm poder aquisitivo e as outras que não têm acesso. Daí vem muitos projetos sociais de teatros em ar livre, praças públicas, cinema a preço popular. Com isso, a gente tem vários projetos sociais para que essas pessoas tenham acesso, que muita gente do território brasileiro nunca foram a um teatro ou mesmo a um cinema, para vocês terem noção. Então, esse elitismo que vai dizer que samba, brega, o funk é música de periferia, de pessoas de classe média baixa, de favela, certo? A gente tem esses preconceitos, esses elitismos em relação também a isso, não só a consumir e ter acesso, e com isso gerando esse padrão, infelizmente. E daí a gente tem a questão da xenofobia. Xenofobia, eu tenho que dizer o que é a aversão a povos estrangeiros. No mundo inteiro isso acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, a aversão aos imigrantes latinos que chegam no território americano. Na Europa também, a aversão aos imigrantes que chegam lá no território. No Brasil também existe xenofobia, principalmente entre as regiões. A questão da pessoal do Sudeste e Sul discriminar características desde físicas,
de estrutura física, da fala do povo nordestino, do norte, achar que no Nordeste só é um lugar de seca, onde as pessoas passam fome, e no Norte só tem floresta amazônica. A gente sabe que isso não é a realidade do povo brasileiro. E também existe essa questão dessa xenofobia entre as regiões do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficar com a atividade de pesquisa. Eu vou colocar 3 tipos de culturas e vocês vão escolher uma e vão pesquisar. Vão colocar no caderno essa anotação e vão me enviar, tá? Eu vou mandar um texto explicando o nosso assunto e logo em seguida o tema da nossa pesquisa, tá? Qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo ou em relação à atividade, vocês podem me enviar uma mensagem no privado do WhatsApp.